Muito bem, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias para a leitura do texto que se encontra em João, o Evangelho de João. Nós leremos hoje para a meditação, para a exposição e para o aprendizado da Palavra de Deus, a fim de que nós a ponhamos em prática. É essa a ideia, é para isso que nós estudamos a Palavra de Deus. Não é apenas para ouvir. A gente não vem à igreja ao domingo apenas para ouvir uma pregação ou para assistir a um culto. A gente vem, a intenção é aprender a Palavra de Deus, conhecer mais o nosso Deus, para que assim façamos a vontade dEle e não a nossa vontade. O texto de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 17. Leremos o capítulo 17 de João, dos versículos 6 ao versículo 10. Os irmãos queiram abrir suas Bíblias, então, nesse trecho. Evangelho de João, capítulo 17, dos versículos 6 ao 10. Diz assim a palavra de Deus, que os irmãos vão acompanhar atentamente, por favor. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então, irmãos, prestem atenção para o que diremos hoje. Como eu creio que todos sabem, já ouviram isso, e eu tenho combatido isso aqui, é comum ouvirmos pregações em que se usam as palavras do Senhor Jesus dirigidas diretamente aos seus 12 discípulos, ou então o Senhor falando a respeito deles, como era o caso aqui desta oração, como se essas palavras fossem para nós, especialmente aquelas palavras que nos são agradáveis. Essas, todo mundo se apropria delas, como se fossem para si, diretamente. Por vezes, no mesmo texto e contexto, as pessoas se apropriam dessas palavras agradáveis e deixam de lado aquelas que não são nada favoráveis aos discípulos, como, por exemplo, quando Jesus lhes diz que eles seriam perseguidos, que eles seriam mortos, que eles teriam problema entre os seus próprios familiares, que eles seriam presos, escarnecidos, apanhariam. Tudo isso por causa da pregação do Evangelho. Então essa parte ninguém quer. O contexto é o mesmo, o texto é o mesmo na sequência, mas as pessoas se apropriam das palavras positivas. Vocês terão poder, vocês farão sinais e maravilhas mais do que eu, vocês se pegarem serpentes, se tomarem veneno. Então isso aí todo mundo quer. Mas a sequência do texto, na mesma situação, o que é dito, as consequências que viriam por causa da pregação do Evangelho, essa parte ninguém quer. Obviamente eu não estou aqui querendo dizer com isso que as palavras do Senhor Jesus não servem para nós ou que não se aplicam a nós. E sim que elas só se aplicam a nós no momento em que realmente somos discípulos do Mestre, como aqueles 12 eram, com exceção de Judas, como veremos aqui. E, obviamente, quando nós demonstramos essa realidade com a nossa vida, com a nossa conduta. Porque dizer que é discípulo de Jesus é muito fácil, qualquer um pode dizer isso. Eu quero ver provar isso com a sua conduta. Eu quero ver como é que isso será percebido pelas outras pessoas, ou até pela igreja, com base no que Jesus disse que aconteceria em função da pregação do Evangelho. Então, irmão, nós lemos aqui no texto o Senhor Jesus orando ao Pai, falando especificamente nesse pedaço que nós lemos aqui, sobre os seus 12 discípulos, inclusive Judas, eu insisto, que ainda estava com eles,
Mas nesse texto, mais na frente, um pouquinho, no versículo 12, nós vemos que o Senhor Jesus excluiu Judas. Nós vimos aqui que no versículo 9, ele diz que está rogando por estes. Estes quem? Os 12. Aí ele diz uma coisa interessante. É só por eles que eu rogo. Não é pelo mundo todo, não. Por quê? Porque Jesus sabe que ele não morreu pelo mundo todo. Ele morreu especificamente pelas suas ovelhas. Ele morreu especificamente por aqueles que o Pai lhe deu. E ele diz isso muito bem. Ele veio aqui buscar um rebanho específico. Ele veio aqui buscar as suas ovelhas. Muito bem. Então ele diz aqui muito claramente, eu não rogo pelo mundo todo não, Pai. Eu só rogo por estes aqui que tu me deste, os discípulos. Aí lá no 20, ele nos inclui. Quando diz, eu não rogo, versículo 20, eu não rogo apenas por estes. Estes quem? Os 12. De quem ele estava falando, especificamente até agora. Aí ele diz, mas eu não rogo só por eles não. Eu rogo também por todos aqueles que vierem a crer na pregação deles. Irmãos, eu já falei aqui em outras ocasiões, mas vou repetir porque é bom. Esse capítulo 17, conhecido como oração sacerdotal de Jesus, ele se divide em 3 partes bem distintas. A primeira parte, que vai do versículo 1 até o 6, até o 5, aliás, Jesus está se dirigindo ao Pai numa conversa direta, ele e o Pai. Eu, Pai, tu me deste, eu fiz, tu me fizeste. Então ele está num relacionamento, nesse momento, até o 5, 1, 2, 3, 4, 5, num relacionamento pessoal, ele e o Pai. Do versículo 6 em diante, aí ele começa a falar sobre os discípulos. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Lembrem, os homens eram do mundo, mas o Pai escolheu quem ele quis e os deu ao Filho. E ele diz aqui, ele afirma isso, eram teus. Deus é Senhor da criação. Eram teus. Tu nos confiaste, tu me confiaste eles. E eles têm guardado a tua palavra. Então aqui ele vai falando acerca dos 12 discípulos até o versículo 19. Lá no versículo 20, como eu já disse, ele nos inclui. Não falo só por estes, não oro só por eles, mas também por todos aqueles que vierem a crer na pregação deles. E então ele termina dizendo que eles sejam um, todos os salvos sejam um, assim como eu sou um contigo, para que o mundo saiba que me enviaste. Esse é o papel da igreja. Viver em unidade, viver a salvação, viver o evangelho, viver a pregação. Esse é o papel da igreja. Então, Jesus diz que o mundo conhecerá, saberá que tu me enviaste. Ele não disse o mundo será salvo. Ele sabe que o mundo jamais será salvo. Ele disse, o mundo saberá que tu me enviaste. Aí o Senhor, Deus, no seu poder, na sua soberania e pela ação do Espírito Santo, sai chamando aqueles que ele escolheu desde a eternidade e sai acrescentando à sua igreja, enquanto ela vive o Evangelho e prega o Evangelho com a sua vida. É isso, irmãos. É isso. Então vejam que o que nós perguntamos, será que todos os ditos crentes, inclusive pastores, podem se apropriar desses versículos aqui como se fossem para eles, esses que nós lemos aqui, do 6 ao 10? Jesus está falando dos seus discípulos. Dos seus discípulos. Nesse caso aqui, repito e insisto, no trecho que nós lemos, dos seus discípulos, os 12. Era deles que ele estava falando. Podemos apropriar nós, nos apropriar desse texto? Sim. Desde que estejamos na condição dos 12. Tirando Judas, obviamente. Então nós vemos aqui, vamos repetir. No versículo 6, Jesus afirma ao Pai que os seus discípulos têm guardado a sua palavra. Muito bem. Todos aqui podem dizer isso, que têm guardado a palavra de Deus. Esse guardado, irmãos, é conhecer e obedecer. É isso que quer dizer guardar. É conhecer, tê-la no coração e obedecer. Como o salmista diz no versículo 119, versículo 11. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Todo mundo aqui pode afirmar isso? Nos versículos 7 e 8, Jesus afirma que os seus discípulos o reconhecem como o Filho de Deus
E olhem como é que eles provam que reconhecem isso. Porque receberam a sua palavra e creram na missão do Filho de Deus. Muito bem? Vamos à pergunta que não pode calar nessas horas. Eu posso me apropriar destas palavras? Eu realmente reconheço Jesus como o Filho de Deus, o meu Salvador. E isso é comprovado porque eu recebi a sua palavra, guardei no meu coração, eu criei na missão do Filho de Deus no momento em que ele morreu na cruz para me salvar. A minha vida evidencia isso. Eu sou um discípulo de Jesus. No versículo 9, Jesus deixa claro, e não fica nenhuma dúvida sobre quem era que ele estava falando naquele momento. É por eles que eu rogo. Estes que tu me deste, os 12 que estavam lá com ele, eram teus e tu me deste. É por eles que eu rogo, não é pelo mundo não. Não é pelo mundo não. Todas as coisas são minhas, todas as coisas são tuas. E neles eu sou glorificado. Obviamente ele excluiu Judas. Lá no versículo 12, que nós não lemos, mas está escrito aqui. Quando eu estava com eles, ele já sabia que estava indo embora, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, neste momento aí, Jesus excluiu Judas. Ele estava falando dos seus 12 discípulos, mas já deixou claro que Judas não fazia parte. Então era por eles que ele estava orando, como ele diz no versículo 9. Eu não estou orando por todo mundo não, é por estes aqui. Por estes aqui que tu me deste. Eu não perdi nenhum deles. Tu me deste 12. Eu não perdi nenhum deles, a não ser o filho da perdição. Nós só somos incluídos lá no versículo 20. Até aqui tudo era com relação aos 12. Isso quer dizer que eu não posso me apropriar desses versículos? Posso sim. A partir de que eu me enquadre naqueles que entram lá no versículo 20. Eu não oro só por estes aqui não. Eu oro também por todos aqueles que vierem a crer na pregação deles. Muito bem. Todos aqueles que vierem a crer na pregação dos evangelhos, conforme dos apóstolos, conforme está escrito na palavra, nas cartas apostólicas, nos Atos dos Apóstolos, nós já vemos ali como eles pregaram, conclamando ao arrependimento, era a primeira conversa, era arrependei-vos. Muito bem, então irmãos, nós vemos aqui que nesse caso, se somos discípulos de Jesus, se temos essas características aqui, se guardamos a sua palavra no coração, se temos obedecido essa palavra, então se aplica a nós. Então se aplica a nós. Mas vejam bem, irmãos, no versículo 10, o finalzinho, é que está o texto de que eu quero falar mais, sobre o qual eu quero falar mais hoje à noite aqui. Neles eu sou glorificado. Em quem Jesus é glorificado, irmãos? Nos seus discípulos. Naqueles 12, exceto Judas, e em todos aqueles que vierem a crer na pregação deles. Como consequência natural e óbvia de tudo que o Senhor Jesus vinha falando ao Pai nestes versículos lidos acerca dos seus discípulos, Jesus afirma que é glorificado neles. Que coisa linda. Muito bem. Isso acontece conosco? Qualquer um aqui que está me vendo e ouvindo pode dizer, de fato, Jesus é glorificado em mim. Será que alguém consegue ver a glória de Jesus simplesmente olhando para mim e falando comigo? Ou eu sou igualzinho qualquer outro ser humano que vive aqui na nossa cidade, que anda por um shopping center, que joga futebol, que vai à praia, que vai a um cinema. Quando eu estou lá, em qualquer lugar desse, eu sou simplesmente mais um no meio da multidão. Se for, Jesus Cristo não está sendo glorificado em mim coisa nenhuma. Vamos para o começo da conversa, irmãos.
Nós precisamos lembrar que o mundo é inimigo de Deus. O mundo não quer saber de Deus. O mundo não tem como saber de Deus, a não ser através da igreja. Como eu tenho insistido aqui, a única agência deixada por Deus para manifestar a sua glória e para expor a sua palavra e levar a salvação aos não salvos é a igreja. Eu tenho dito a vocês, a igreja não tem uma missão. A igreja é uma missão. A missão de Deus no resgate dos seus eleitos. Se não for através da igreja de Deus, Jesus Cristo não será glorificado. Ele não deu essa incumbência aos anjos. Foi aos homens, pecadores, porém, pecadores remidos, redimidos, seus discípulos, sobre quem ele está falando aqui. Como é que o mundo vai conhecer Deus, irmãos? Onde é que está Deus? Cadê Deus que eu adorar? Onde está Jesus? Para que as pessoas o vejam. Elas sabem essa história. Todos sabem essa história de Jesus de Nazaré, filho de Maria. Todos sabem isso. Eu duvido que haja um só índio nesse país, lá na Amazônia, que não saiba dessa história. A antena parabólica em todo canto hoje. Tudo quanto é tribo indígena tem TV plasma hoje. Então, irmãos, todos sabem de Deus. Por causa da cultura cristã, especialmente no nosso país. Todos sabem de Deus. Mas como é que eu vejo esse Deus? Como é que eu percebo esse Deus? Como é que eu sei que Jesus é realmente o Filho de Deus, o Salvador de que esses cristãos falam, especialmente as igrejas evangélicas? Como é que eu sei disso? Irmãos queridos, eu insisto, não há outra maneira deixada por Deus para que isso aconteça. Jesus só pode ser percebido, Jesus só pode ser visto, Ele só pode ser glorificado nos seus discípulos e através dos seus discípulos. Não há outro jeito. Não são anjos que glorificam a Deus aqui na terra. Os anjos glorificam a Deus lá no céu, como a Bíblia nos mostra o tempo todo. É por meio da igreja que o mundo avalia Deus e o seu Messias, independentemente desse mundo vir a ser salvo ou não. Como Jesus disse, Pai, que eles sejam um. Jesus estava falando da comunhão dos irmãos. Que eles sejam um como eu sou um contigo, lá no final da oração. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Repito, Jesus não diz para que o mundo seja salvo. Jesus sabe que o mundo jamais será salvo. Ele diz que os eleitos são poucos. Muito bem, irmãos. O mundo olhando para nós reconhecerá Deus, Jesus, o seu Salvador. Estão lembrados de Pilatos? Aquele que ordenou a morte de Jesus. Ele ordenou, mas ele sabia que ele era justo. Ele disse isso. Esse homem é justo. Eu não vejo nele pecado nenhum. Ele até mandou matar, mas ele sabia. Ele sabia, pois é. Conosco acontece isso. Olha, irmãos, não é nenhuma novidade para nenhum de nós aqui, eu creio. Nós temos conhecimento de pessoas que não querem nem ouvir falar em igreja de crente. Não querem nem ouvir falar em evangelho por causa do mau testemunho de irmãos, ditos irmãos, dessa igreja. Aqui, no nosso plenário, há uma irmã que está me vendo e me ouvindo, cujo marido, que é de família evangélica, não quer nem ouvir falar em igreja. Por causa dos maus testemunhos de irmãos, por causa do que ele passou por conta de alguns irmãos. Que coisa triste. Não estou aqui desculpando o irmão, não. Estou dizendo que essa é uma realidade que nós conhecemos. Que coisa triste. Por outro lado, pela graça de Deus, nós também temos conhecimento de pessoas que foram atingidas
com o evangelho da salvação, simplesmente pelo testemunho de santidade de um verdadeiro discípulo de Jesus. O simples testemunho de vida piedosa levou aquela pessoa a querer saber: por que tu és assim? O que é que há contigo? E a pessoa diz: eu sou crente. O que é que quer dizer isso? Jesus Cristo é meu Salvador. É por isso que eu sou assim. Eu vivo assim para agradar o meu Senhor. Eu quero saber quem é esse teu Senhor. Eu quero saber quem é esse teu Jesus. Viram? Neles eu sou glorificado. Percebe, irmãos, como o Senhor Jesus passa a ser conhecido e glorificado? Quem são aqueles em quem é através de quem o Senhor Jesus é glorificado? Quantos membros de igrejas ditas evangélicas, inclusive pastores, podem afirmar que neles, ou através deles, Jesus é glorificado? Jesus pode ser visto neles, na conduta deles, na vida deles. E Jesus pode vir a ser compreendido neles e através deles. Independentemente dessas pessoas virem a ser salvas ou não, porque aí já é prerrogativa exclusiva de Jesus, de Deus, no poder do Espírito Santo. Pois fiquem sabendo que é assim que Deus atinge os seus eleitos, é através de nós. Não vem anjo pregar, não. E não são todos que têm o dom de pregador, mas todos têm o dom da salvação. Todos são discípulos de Jesus e todos podem e devem testemunhar de Jesus para que neles eu sou glorificado. Ora, irmãos, todos os verdadeiros discípulos de Jesus sabem que o mundo ridiculariza essa história de Deus. O mundo ridiculariza essa história de Messias, salvação. Salvação de quê, rapaz? Tiago aqui participou agora há pouco tempo atrás de uma graduação na universidade e viu como os doutores zombam desse negócio de igreja, de crente. Como é que pode, meu irmão? Sou um doutor, eu vou acreditar numa conversa dessa de Bíblia, isso é tudo mito. Eles usam direto essa expressão, isso é mito, isso é tudo mito. Pois bem, irmãos, essa é a realidade do mundo. E quem fez isso? Deus. Foi Deus que amaldiçoou a criação e disse que poria inimizade entre o descendente da serpente e o descendente da mulher. Ou seja, entre o mundo e o Messias. Aí, o descendente da mulher, que é o Messias, só ele pode, como Paulo explica aos Coríntios, só ele pode nos apaziguar. Só ele pode nos reconciliar consigo mesmo. Aquele mesmo que amaldiçoou. Aquele mesmo que fez a separação por conta do pecado de Adão e Eva. Só ele pode fazer a reconciliação. Paulo diz: ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Só ele e através de Cristo. Então essa é a história ridicularizada pelo mundo. Mas o mundo precisa saber, através de nós e em nós, que essa história é verdadeira. Deixem que virá a crer aqueles a quem Deus quiser que creia. Ele nos reconciliou. Não sou eu que vou reconciliar ninguém com Deus. Não é pastor, não é a igreja. A igreja vai testemunhar. Ela vai viver essa paz, uma vez que ela já foi apaziguada com Deus. Essa reconciliação, uma vez que ela já foi reconciliada com Deus. Então ela vai mostrar isso ao mundo. Que ainda vive em litígio com Deus. A inimizade do mundo contra Deus, Paulo diz, e não pode haver amizade a não ser por Jesus Cristo. E como é que Jesus Cristo faz isso? Só faz isso através da igreja. É neles que eu sou glorificado. Entenderam, queridos, isso? É assim que está escrito. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Então veja, ele não veio salvar o mundo.
Ele veio salvar o seu povo. Obviamente, esse seu povo está no meio do mundo. O mesmo mundo amaldiçoado por Deus. É no meio desse mundo que estão as ovelhas de Deus perdidas. E essas perdidas ele encontrará. Como ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Obviamente que não é o mundo todo, como diz, ele veio buscar o seu povo. Eu vim buscar as minhas ovelhas. Lá no meio dos judeus, ele pregando, quando os judeus não queriam ouvir, ele disse, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ou seja, eu tenho também ovelhas que não são dentre vocês, seus judeus arrogantes. Também há gentios. Nós estamos aqui dizendo que somos salvos e não somos judeus. Muito bem, irmãos. Todos os discípulos de Jesus são pessoas que antes eram pecadoras condenadas ao inferno. Esse é o começo da conversa. Mas acontece que elas foram resgatadas, porque fazem parte desses perdidos que Jesus veio buscar. Fazem parte desse seu povo, de cujos pecados ele veio salvar. Como nós lemos aqui. E agora, uma vez salvos, esses discípulos são usados no poder do Espírito Santo para testemunhar esta grande maravilha. Alguém que era inimigo de Deus, agora é amigo de Deus. Alguém que era amaldiçoado junto com o mundo de Deus, agora foi apaziguado com Deus e é abençoado por Deus. É isso que nós temos que saber, irmãos, se nós somos assim. E é assim que Jesus é glorificado aqui na terra. Não tem outro jeito. Não tem anjo aqui para glorificar Jesus, não. Mas a questão é, e nós não podemos deixar de insistir nisso. Será que todos aqui podem afirmar que estão enquadrados nessa categoria de pessoas? Que eram pecadores perdidos, condenados ao inferno, malditos, porque Deus os amaldiçoou em nosso pai Adão. Mas, como Deus é poderoso e como Deus é soberano, Ele mesmo escolheu quem Ele quer tirar dessa maldição e transformar em bênção. Ele mesmo mandou seu filho aqui para buscar estes que Ele escolheu. Pois muito bem, nós estamos enquadrados nesse grupo das suas ovelhas, dos seus discípulos. Será que todos aqui podem afirmar que foram resgatados das trevas para o reino do Filho do amor de Deus e a sua vida evidencia isso? Será que a vida de todos aqui comprova que Jesus cumpriu a sua missão na cruz do Calvário quando disse está consumado? Eu vim redimir a criação que foi amaldiçoada pelo meu Pai lá no Éden. Será que cada um pode dizer assim, olhe para mim, eu sou a prova de que está consumada a redenção na eternidade. Ela ainda está acontecendo no tempo, mas eu sou a prova, já aconteceu comigo. Eu já fui redimido e estou em processo de santificação para a glorificação. Todos podem afirmar isso, não apenas de boca, mas com a sua vida. O ímpio do mundo olhando para mim pode afirmar, esse camarada é diferente mesmo. Essa conversa que ele está falando aí de Jesus, de Nazaré, de cruz, isso aí funciona nele e eu estou vendo. Pode até não funcionar em quem está vendo isso, mas nele eu estou vendo que funciona. Ele de fato é uma nova criatura. Eu o conheci antes e eu sei quem ele é agora. Será, irmãos? Será que Jesus pode afirmar ao Pai que está sendo glorificado na vida da igreja do Jardim 13 de Maio? Será que Jesus pode, lá em cima, à direita do Pai, dizer para ele, olhe Pai, olha a igrejinha lá do Jardim 13 de Maio. Todos eles eram teus, e tu me destes, e tu mos destes, ou tu me deste eles, e agora neles eu sou glorificado. Está vendo, Pai? Será, irmãos? Irmãos, esse é o maior desejo do coração do velho pastor. Esse é o maior desejo da minha vida.
perceber, pelo discernimento que o Espírito Santo nos dá, que de fato Jesus é glorificado na vida dos irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que a minha percepção é que não é isso que acontece. Na grande maioria dos irmãos, não é isso que acontece. E é por isso que eu luto. É por isso que eu oro, choro, estudo e ensino. Esperando pela misericórdia de Deus, para que isso venha a ser realidade na nossa igrejinha do 13 de maio. A fim que a igrejinha do 13 de maio glorifique a Cristo em sua vida, por onde andar, e todo mundo reconheça. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Ainda que lhe persigam no seu emprego, ainda que lhe puxem o tapete, mas que eles tenham condição de dizer como Pilatos: eu estou fazendo uma intriga aqui contra essa moça aqui nesse emprego, mas eu sei que ela é justa. Nisso Jesus é glorificado. Agora, se você é igual a qualquer um lá no seu emprego, ele não é glorificado nisso, não. Olha, irmãos, o meu desejo maior é que a oração de Jesus pelos seus 12 discípulos lá possa ser aplicada a nós, como verdadeiros discípulos dele também. Irmãos queridos, estas coisas precisam ser verdade na nossa vida. Senão, como é que podemos demonstrar ao mundo, aos nossos vizinhos, às pessoas com as quais nós convivemos, como é que nós podemos demonstrar a elas que nós fomos salvos, resgatados do mundo amaldiçoado por Deus, e agora remidos, redimidos, e num processo visível de santificação pela nossa vida de piedade, se não houver essa vida de piedade? Ah, irmãos, a vida do discípulo de Jesus precisa ser uma evidência clara de que aconteceu alguma coisa milagrosa na sua vida. Aconteceu alguma coisa extraordinária com ele. Apenas dizer que é crente, todo mundo diz. Que nem todo mundo diz que é católico, sem nunca pisar na igreja católica. Aqui no Brasil. Todo mundo vai nas igrejas evangélicas. Hoje é moda, inclusive, ser evangélico e ser católico é quase a mesma coisa. Aliás, está tudo misturado. Evangélico, católico, espírita, candoblezeiro, macumbeiro. Está tudo misturado. Não dá mais para fazer a diferença, nem nos cultos. Não dá mais para fazer a diferença, a não ser em raras igrejas evangélicas. Raríssimas, aliás. Os cultos são iguais. Os cânticos são os mesmos, as danças são as mesmas. Os chavões do evangeliquez, o sangue de Jesus tem poder, glória a Deus, tudo igual. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus, ele de fato demonstra com a sua vida de piedade que ele é um ser agora extraordinário neste mundo. Lembram? Ele é nova criatura. Ele foi criado de novo. Ele não é mais uma pessoa criada segundo Adão e que foi amaldiçoada por Deus. Ele agora foi recriado em Cristo Jesus e é abençoado até chegar na glória. Pois muito bem, é a própria dinâmica da nossa vida que não pode deixar qualquer dúvida acerca dessa realidade. Não pode deixar qualquer dúvida de que nós somos discípulos de Jesus. Jesus é um mito, tudo bem, mas esse camarada aqui é discípulo desse mito. O cidadão não pode ter dúvida disso lá na universidade. Jesus é um mito, pois bem, eu sou súdito, adorador desse mito, e o cara não pode ter dúvida disso. Mesmo que ele me chame de fanático, do que ele quiser me chamar. A minha vida, as minhas palavras, a minha conduta vai mostrar para ele que eu sou inclusive diferente dos outros alunos. Eu sou o melhor aluno, eu sou o mais interessado, eu sou o mais responsável, eu sou o que tira melhores notas, porque eu sou nova criatura. E tudo isso que eu faço é para a glória do meu Senhor Jesus. Neles eu sou glorificado. É somente assim, irmãos, que Jesus Cristo é glorificado em nós e através de nós. Portanto, se somos seus discípulos,
Se é que podemos usar a sua oração como sendo para nós, como normalmente todo mundo usa as palavras de Jesus como sendo para nós, só que não vive como sendo discípulo de Jesus. Então, se nós podemos usar isso, se nós queremos, aliás, usar essas expressões de Jesus, que ele se dirigiu aqui ao Pai com relação aos seus discípulos, nós só podemos usá-las se nós efetivamente formos seus discípulos. Só que nesse caso, nós teremos que viver, ou temos que viver naturalmente, de modo que o mundo saiba que Jesus é realmente o Messias de Deus, o Salvador do seu povo eleito, e que ele cumpriu cabalmente a sua missão na cruz do Calvário. Ainda que o mundo ache que isso é mito, ele vai reconhecer que há um povo que de fato foi salvo na cruz do Calvário, e esse povo são os eleitos de Deus, que continuam sendo ridicularizados pelo mundo, porque Jesus também disse isso aos seus 12 discípulos. Se fizerem isso comigo, vão fazer também com vocês. Essa parte ninguém quer. Essa parte ninguém ousa imaginar que vai ser crucificado por causa do Evangelho. Jesus disse que fariam tudo aquilo ou coisa semelhante com seus discípulos. E fizeram, com todos 12. Valeu? Procure ver direitinho lá nos Atos dos Apóstolos, ou nas cartas apostólicas, os relatos. Procure ler a história da igreja e veja o que é que sempre foi feito com os discípulos verdadeiros de Jesus, aqueles que estavam dispostos a morrer pela pregação do Evangelho. Quem é que aqui está disposto a isso? Você não está disposto nem a perder o seu emprego por causa da pregação do Evangelho. Normalmente é assim que a gente sabe. Então, irmãos queridos, o mundo precisa saber. Você é crente? Sou. Pois eu não quero crente aqui na minha empresa. Você está desempregado. Pois Jesus acabou de ser glorificado na sua vida. Jesus acabou de ser glorificado na sua vida. O homem demitiu você porque você é crente, é um cristão, é um discípulo de Jesus. Eu conheço um caso assim. Em 60 anos de vida na igreja, eu conheço um caso de um irmão que foi perguntado se era evangélico. E ele ainda perguntou, por que essa pergunta? Porque evangélico não trabalha comigo. Ele sou. Até logo. Só conheci um caso. Na maioria das vezes o camarada diz, não, eu até vou na igreja, mas não tem isso não. Pode deixar que eu trabalhe aqui direitinho. Irmãos, nós precisamos provar com a nossa vida que nós somos discípulos de Jesus, para que Ele de fato possa dizer a respeito de nós, Pai, neles eu sou glorificado. Insisto, nós só podemos glorificar o nosso Senhor com as nossas vidas de piedade. Que Deus, pela sua misericórdia, nos conceda graça para entender a sua doutrina e muito mais graça ainda para pô-la em prática, a fim de que realmente o seu nome seja glorificado e o mundo saiba que o Pai enviou o Messias para buscar o seu povo eleito. E todas essas coisas acontecem para louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.